Falando um pouco agora de PCP, planejamento e controle da produção. Quando as ordens de produção são geradas, o sistema já gera lá aquela lista de necessidade de material. Eu já sei quanto de material eu vou precisar para a ordem de produção, e cada uma das ordens de produção já pode ser programada na máquina em que ela foi determinada para ser realizada. Eu posso definir a data de produção, a sequência de produção, para que a fábrica e também as áreas de apoio possam acompanhar essa programação para fazer o trabalho. E falando especificamente dos empenhos dos materiais, o que acontece? Essa aqui é uma tela que a gente chama de tela de empenhos, tá vendo? Empenho é justamente esse ato de você dizer quanto você consumiu naquela ordem de produção. E aí, existem algumas formas de fazer isso. Não é exatamente uma leitura de equipamento, mas existe a possibilidade de você fazer um empenho automático aqui. O que é um empenho automático? Ele verifica a quantidade necessária que eu preciso de cada componente para produzir. Eu clico aqui no automático, ele vai lá no estoque, vê qual é o primeiro lote que entrou, conforme a minha lista de entrada de lotes lá, a data de entrada dos lotes, e faz o empenho automático conforme a estrutura. Se eventualmente, na hora de produzir um material, eu acabei consumindo um pouco mais de algum componente do que aquilo que era esperado pela ficha técnica, eu posso manualmente na ordem de produção dizer que eu consumi mais 10 quilos de um determinado componente aqui. Por que eu preciso fazer isso? Porque quando a ordem for encerrada, essa quantidade vai ser baixada do estoque. Se eu não informar a quantidade que eu realmente consumi, eu vou ter um problema de divergência de saldo de estoque depois. Então essa tela, ela está mostrando aqui duas situações. Essas linhas que já estão em branco são linhas que o sistema encontrou o saldo em estoque disponível e já fez o empenho conforme a estrutura. Essas linhas de baixo, ele não tinha saldo em estoque. Então ele está sinalizando que o empenho desses materiais aqui não foi realizado e está pendente. Se eu seguir com a ordem de produção dessa forma, tá faltando aqui o empenho de alguns componentes do meu produto. Então aqui é onde eu vou indicar, Kelly, as quantidades que eu usei de cada componente e também os lotes que eu usei de cada componente. Se eu faço o empenho automático, o sistema automaticamente pega o lote mais antigo, o primeiro que entrou. Se eu faço manualmente, o sistema vai apresentar a relação de lotes para mim que eu tenho em estoque e eu vou selecionar e dizer qual é o lote que eu estou usando naquela OP.